contundente que eu costumo dizer que o Brasil tem estado fora dessa vocação africana que hoje está sendo reeditada, né? Existe se fala num neocolonialismo, enfim, vamos pensar a África ganha projeção no século XXI, se fala de uma afro-euforia, né? Já houve o afro-pessimismo, agora uma afro-euforia, e o Brasil está fora disso. Ele estava até relativamente bem posicionado no começo do período Lula e perdeu muito espaço, e hoje mais ainda, né? A gente pode olhar isso da perspectiva de racista. O Brasil, eu costumo dizer que o Brasil projeta sobre a África o mesmo racismo que existe dentro do Brasil. Não faz sentido você imaginar que, se dentro do Brasil você desqualifica o seu interlocutor negro, como é que você vai qualificar o seu interlocutor africano? Que, no fundo, é a mesma coisa. Negro e africano é a mesma coisa. Então, o que eu vi ao longo da minha vida, trabalhando muito na África, é que o brasileiro desqualifica o seu interlocutor africano. Enquanto que, para um chinês e para a África e para a América Latina é a mesma coisa, enquanto para um europeu e para a África ou para a América Latina é a mesma coisa, porque Portugal tanto teve no Brasil quanto teve nas colônias portuguesas, na África, né? Os Estados Unidos vai para a África ou vai para o Brasil, e olha que os Estados Unidos têm um componente negro, mas, enfim, nos Estados Unidos a presença negra é significativamente menor do que no Brasil. Então, o fato de você ter 50% da nossa população mudou a nossa consciência com relação à África, como nenhum outro país no mundo sofreu isso. A África, para nós, é uma referência de escravidão, que está no nosso inconsciente. Então, você não consegue, é muito difícil desconstruir isso. Então, nós temos um preconceito com a África que precisa ser desconstruído. Esse é o primeiro aspecto. Então, para a gente olhar a África e colocar a África no nosso horizonte de trabalho diplomático, como sociedade em geral, não só como Itamaraty, nós precisamos ter ciência de que o fenômeno interno, sabe aquela coisa interna que todo mundo no Brasil sabe que tem racismo, mas todo mundo diz que não é racista? Mas a gente já começou a incorporar que o racismo existe, então como é que a gente faz para tentar minimizar os seus efeitos? Então, eu acho que, do ponto de vista de política externa, a gente tem que reconhecer que existe esse racismo com relação à África para ver como é que a gente consegue passar pelo lado e minimizar os efeitos. Esse é um aspecto. O outro aspecto é o seguinte: o Brasil, na história da relação do Brasil com a África, o Brasil foi muito reagente. O Brasil nunca foi propositivo. Foi em função do que, na minha avaliação, quando a gente olha o histórico da relação com a África, a gente vê que, em função de avanços da inserção da África no mundo, é que o Brasil estabeleceu essa relação com o continente africano. Isso faz com que, hoje, o Brasil comece a olhar para a África, sobretudo agora, eu estou dizendo nos últimos 4 ou 5 anos, porque as referências da África passaram a ser muito positivas. Então, ainda que seja um número muito pequeno, embora não seja uma política de Estado, embora não seja uma estratégia produzida, você tem os setores individuais que começam a encontrar na África oportunidades. De novo, a gente está sendo não estratégico, mas reagente. Então, eu acho que nós temos aqui são efeitos que podem ser somados como um valor positivo, ou são efeitos que podem ser anulados. Se a gente continuar com uma perspectiva racista, mesmo que haja interesse de alguns grupos, a gente vai ficar muito mal. Se a gente pensar que a gente pode superar esse aspecto e racializar positivamente a relação, junto com o interesse de alguns grupos no setor agrícola, eu tenho falado muito com gente, tem acontecido vários eventos que não tinha, 3 anos atrás não tinha, hoje em dia você tem uma multiplicidade de eventos acontecendo. Então, aí você pode ter uma soma muito positiva, que eu acho que a gente tem, de fato, uma vocação para atuar no continente africano, e não só na área agrícola. Os africanos querem a nossa parceria, então acho que pode ser muito positivo.